Então, pessoal, vamos lá para a terceira aula, né, sobre recursos hídricos. E minha preocupação hoje aqui é abordar uma relação existente entre desastres naturais e hidrologia de encostas. Então, a gente vai falar o que são desastres naturais, por que eles acontecem, né, quais são as dinâmicas envolvendo os desastres naturais e o que a hidrologia de encostas está associada a isso. É importante você entender que não são só a questão das encostas que causam desastres naturais, mas perceber como uma abordagem um pouco melhor, mais aprofundada ou mais volumosa do tema, né, pela mídia, pela escola, pela graduação, pelo professor, pode ajudar a mitigar, diminuir, né, desastres naturais, tá bom? São, se não me engano, 17 slides. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Por que eu vou tentar ser o mais sucinto possível? Porque na nossa live a gente vai prolongar um pouquinho, provavelmente, tá? Então eu vou diminuir um pouco o tempo aqui para aumentar o tempo lá, tá bom? Óbvio que isso depende também da dúvida de vocês, né, de como vai acontecer, mas acredito eu que é um assunto que vai gerar um pouco mais de confusão, até porque a gente está entrando propriamente dito aí na matéria de maneira mais prática, mais específica, perdão. Então vamos tentar trabalhar aqui com menos tempo do que os outros vídeos. Os vídeos têm ficado grandes, né? Vou tentar ser o mais sucinto possível até para organizar o pensamento de vocês. Então vamos lá. Trabalhar primeiro o que é um desastre natural, tá? E aí eu trouxe essa primeira explicação aqui para a gente diversificar e diferenciar duas coisas, né? O que é mudança climática e o que é desastre natural? Porque muitas vezes a gente se refere a uma mudança climática como se fosse um desastre natural. Então são coisas diferentes, não dá para colocar no mesmo saco, apesar de estarem relacionadas, tá? Então qual é a diferença? A diferença é uma escala temporal. Então a mudança climática, ela é uma mudança de um efeito que demora muito tempo para acontecer, e a partir do momento que acontece, ela se perpetua por longos períodos. O desastre natural, ele é um evento que ele vai ter um impacto que pode ser só momentâneo, também pode se estender por um prazo maior, só que a escala de tempo onde ele acontece é menor, ou seja, bem menor do que uma mudança climática. A mudança climática ela demora anos para acontecer e ela vai impactar por anos a fio. O desastre natural não, é um evento mais abrupto, momentâneo e que vai gerar reflexos de curto a médio prazo, tá? Daniel, as mudanças climáticas podem promover desastres naturais? Podem. Falei que eles estão associados de alguma forma, né? Sobre desastre natural, existem algumas conceituações, né, alguns conceitos que vão aparecer sobre desastre natural que muitas vezes não são tão parecidos. O que eles têm em comum? O que todos esses conceitos têm em comum é o impacto no ser humano. A gente considera um desastre natural quando alguma sociedade humana é afetada por isso. Se acontecer uma erupção vulcânica, a erupção vulcânica é um exemplo ruim porque interfere na atmosfera como um todo. Mas vamos supor que haja um tsunami em determinado local, onde no meio do Pacífico, onde não há nenhuma civilização, e essa ilha foi ela sofreu, né, a ação da onda, né, o impacto da onda. Se não há sociedade humana ali, não é um desastre natural na nossa conceptação, né? É só uma questão natural propriamente dita. Então, desastre natural, a gente classifica desastre natural é quando existe algum evento e que ele vai ter uma implicação direta na nossa sociedade, tá? Então, está trabalhando com sociedade humana, antrópica. Existe, eu vou avançar e vou voltar, tá? Existe uma determinada terminologia chamada desastre humano. Até coloquei aqui nesse slide aqui no cantinho para vocês darem uma olhada. Desastre humano seria aquele desastre que o motor é um desastre ambiental, só que a principal variável para que ele tenha acontecido é a negligência ou ação humana. Então, ele está associado a uma questão natural,
um deslizamento, um desmoronamento, uma enchente, mas que a variável para que aquilo tenha acontecido preponderantemente é uma variável humana. Então essa terminologia de desastre humano, ela também aparece, tá? Então é um desastre natural, só que o ser humano está diretamente envolvido. Ele é a principal causa para que ele tenha acontecido. Exemplo: Rio Doce, problema da Vale, um problema absolutamente um desastre natural, um desastre catastrófico em muitos níveis, e ele seria classificado aí, poderia ser classificado nessa terminologia de desastre humano, tá? Vou voltar aqui. E aí, ó, peguei em escala mundial, esse é um estudo que tem, vou botar o artigo para vocês. Em escala mundial, entre 94 e 2003, classificou-se, né, os desastres naturais em tipografias, né? Então, inundações, tempestades, em azul claro e azul escuro, são mais da metade dos eventos associados a desastres naturais, né? Tem aí epidemias, né, avalanches, escorregamento, que de certa forma tem a ver também com a questão hídrica, a seca, que seria a falta, né, de umidade, né, e de índice pluviométrico. Ou seja, quase 75% dos desastres naturais em escala mundial entre 94 e 2003 estão associados diretamente ou indiretamente à questão hídrica. Então, existe uma relação mais do que nítida e clara, e é por isso que a gente está se debruçando a abordar um pouquinho sobre esses eventos, tá? Que estão envolvendo também a questão hídrica. Obviamente que como 75% desses eventos estão associados à questão hídrica, e a gente já sabe que esse recurso se distribui de maneira heterogênea, vai acontecer também que esses eventos se distribuem de maneira heterogênea no mundo, né? Então é interessante constatar que locais onde existem a maior disponibilidade hídrica são locais onde naturalmente esses eventos estão ocorrendo com maior facilidade. Ásia e América, sobretudo, tá? O que impacta, de certa forma, a letalidade desses eventos. O que seria isso? Vamos pegar um exemplo dos terremotos. Tem terremoto no mundo, erupção vulcânica no mundo todo. Tem terremoto em todas as áreas do mundo. Só que a letalidade desses eventos em determinadas regiões é maior do que outras. É excelente. Vamos pegar o caso do Japão e do Haiti. Se eu pegar terremotos nessas duas localidades, terremotos no Japão podem ser de escala muito maior, serem muito mais fortes e apresentam uma letalidade muito menor, morre-se muito menos gente, ao passo que no Haiti, terremotos de escala mediana geram muitas mortes. Então, ainda que o número de mortes seja significativo, a gente precisa também levar em consideração a infraestrutura, as vulnerabilidades, o risco. Sobre isso a gente vai falar mais, tá? Mas olhando para cá, o que nos chama a atenção é que a gente já sabe, né, que essa disponibilidade hídrica é de maneira heterogênea, que Ásia e Europa também possuem um bom volume hídrico, a Austrália também, mas o que nos salta aos olhos aqui é constatar o número de mortes associados a problemas diretamente associados à água, como inundação, enchentes, deslizamentos, na América, né, no continente americano. Isso se dá, sobretudo, em alguns pontos do continente americano. E isso está associado a uma questão econômica, né, diretamente associado a uma questão econômica. Seria também leviano eu passar por esse slide sem abordar a questão das epidemias na África, que também tem a mesma causa, né? Uma questão humanitária, de saúde. Então, assim, se você for pegar aí, ó, as questões de epidemia aqui nas Américas acontecem em menor proporção. Na Europa também, mas na África 77% é um valor assustador, né? Tivemos casos recentes de ebola, certamente o Covid lá vai ter uma letalidade alta, então
é um continente que, infelizmente, vivencia essas questões com frequência, tá? Para não deixar passar. Então, eu peguei aqui essa divisão de desastres naturais, que podem ser da ordem biológica, né? Epidemias, por exemplo, que nós estamos passando, geofísicos, terremoto, vulcão, climatológicos, hidrológicos e meteorológicos. Essas três classificações a gente chama de desastres naturais hidrometeorológicos, estão associados à questão hídrica. São esses desastres naturais que nos interessam nesse momento. São esses desastres naturais que são afetados pela distribuição hídrica no planeta, né? Então, secas, temperaturas extremas, que está associado à umidade, né, incêndios, inundação e movimento de massa com água e tempestades. Então, a gente vai abordar isso. E essa é a nossa preocupação, tá? Os outros eventos que promovem catástrofes naturais, que promovem impactos grandes na sociedade civil, sociedade humana, não são assuntos da gente. Então a gente está focado aqui nesses desastres naturais em específico, tá? E aí chegando naquele slide que eu mostrei para vocês, né? Então o que provoca, o que ajuda os desastres naturais? Eu botei alguns exemplos, não botei todos, botei alguns. Então mudanças climáticas interferem e podem causar desastres naturais a longo prazo. A vulnerabilidade de sistemas, né, sociais, civis, pode promover esses desastres. O caso da Vale é um exemplo. Características geoambientais, né, o local é propício a ter deslizamento, não é? Falta de planejamento urbano, e aí já é um problema humano diretamente, né, civil. E falta de planejamento ou planejamento equivocado de bacia hidrográfica, que aí ajuda muito a desastres associados a inundação, enchente, tromba d'água, casos como esse acontecer, porque a análise da bacia hidrográfica está equivocada, tá? Então, esses desastres naturais geram impacto na sociedade, tá? Então, eu botei só alguns exemplos, não botei todos. Para nós aqui, o que é diretamente importante? Esse planejamento de bacias hidrográficas precisa ser feito com muito cuidado na nossa disciplina. E aí é aí que a hidrologia entra. A hidrologia ela entra para tentar, de alguma forma, fazer um estudo científico dessas situações, para tentar antever essas situações de alguma forma e, a partir dessa previsão, traçar estratégias, né? Ela vai agir principalmente de duas maneiras: monitoramento, e aí com monitoramento eu estou falando de análise de dados, levantamento de dados, de diversas variáveis. Vou botar alguns exemplos para vocês aqui. E modelagem. O que seria essa modelagem? É a partir desse monitoramento eu criar modelos que tentem representar a realidade. E a partir desses modelos eu faço experimentações para que eu consiga antever situações. Então, é um tipo de estudo necessário, sobretudo em determinadas áreas, para que eu consiga, junto com a engenharia, por exemplo, construir da melhor maneira naquele local, ou empreender, ou fazer uma determinada atividade naquele local de maneira sustentável, de maneira que eu não vá romper ou correr riscos demasiados. Então, a principal função da hidrologia é fazer esse levantamento de dados para que ela possa traçar modelos que antevejam situações. Então, essa é a metodologia que a hidrologia vai levar como praxe. E aqui tem alguns exemplos de levantamento de dados, né? Medição de vazão de rio, por exemplo. O que é a vazão do rio? É a capacidade de transporte desse rio, o volume de água que ele transporta por metro cúbico. A gente vai falar mais disso quando falar de dinâmica fluvial, é o próximo assunto. Aí eu botei aqui dois exemplos de medição, a gente vai voltar a falar deles, mas aqui é um modelo estatístico usado de baixo custo, né, que você pode fazer em qualquer curso hídrico, qualquer curso de rio dá para fazer. E o outro lado ali, nessa imagem aqui, eu tenho um aferidor já digital, né, mais elaborado. Posso usar imagens de satélite e cada vez essa tecnologia se torna mais barata, e isso tem ajudado a fazer esses levantamentos. Posso
fazer uma análise de água da terra, né, quantidade de umidade na terra, né, no solo, perdão. Então, é uma das maneiras também de fazer esse tipo de análise, uma análise utilizada. E as estações meteorológicas, que ajudam bastante na elaboração dos índices pluviométricos, temperatura, que vão influenciar de certa forma. Essa estação de tratamento, eu coloquei o link para vocês ali, porque eu peguei hoje esses dados, no dia que eu estou gravando, tá? E você pode consultar eles a qualquer momento. Esse site, o INMET, ele tem estações automáticas no Brasil todo. O Rio de Janeiro tem algumas. Essa estação meteorológica, ela fica no Forte de Copacabana. Então eu peguei uma estação meteorológica de um ponto conhecido, tá, do dia de hoje. E aí, por exemplo, eu tenho ali a umidade relativa do ar, né, a umidade acumulada, quanto choveu, qual era a média. Então, assim, você tem diversos dados que você pode pegar lá para o seu estudo que você queira fazer sobre climatologia, sobre se você está falando disso no seu TCC, por exemplo, se você se interessa por isso. É uma fonte confiável e que você pode diariamente pegar dados. E aí você pode comparar longas escalas de tempo. Tem muitos trabalhos que são feitos dessa forma, tá? Os problemas ambientais, né, esses impactos, os desastres naturais, eles têm uma escala de medida. E é por isso que é importante antever, porque eles são classificados nesses 4 níveis de intensidade. E a ideia é você antever essa situação para que catástrofes de altíssima intensidade não aconteçam e de grande, média e pequena intensidade sejam administráveis de certa forma. Então, estão todas associadas ao PIB, o Produto Interno Bruto de uma localidade, tá? Do estado, do município. Então, em geral, essas catástrofes são de pequena intensidade. Então, ali, menos de 5% do Produto Interno Bruto. Agora, tem eventos que rompem essa barreira e conseguem causar um grande prejuízo, né? Então, quando isso acontece, as escalas de administração pública, elas muitas vezes têm que recorrer às instâncias superiores. Então, por exemplo, um caso aí de pequena intensidade que vai acontecer, causar um problema com menos de 5% do PIB de um município, ele vai ser administrado pela verba do município. O município vai tratar dele porque é uma pequena parcela que foi afetada. Agora, se o prejuízo é um pouco maior do que 5%, entre 5% e 10%, ele já pode envolver uma mobilização administrativa especial. Uma intensidade grande, que vai de 10 a 30, aí você já precisa declarar a situação de emergência, que isso vai fazer com que você tenha acesso a recursos federais, por exemplo. E de altíssima, né, o caso que nós, São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, decretaram situação de emergência, né, estado de calamidade pública, na verdade, que é uma instância superior. E aí você precisa de recursos e de logística federal para tentar resolver o problema. Isso é uma escala nacional, tá? Essa conjuntura aí é uma escala utilizada aqui no Brasil para esse tipo de determinação e a situação, né, a medida, a ação que pode ser tomada caso esses eventos aconteçam, né? Então eu fiz esse esquema aqui, na verdade eu adaptei esse esquema de um outro esquema que eu vi, então acho que ele ficou mais organizado, que é o seguinte, olha lá, os fenômenos naturais, eles são, como o nome está dizendo, né, acontecem, são fenômenos, erupções vulcânicas, inundação, deslizamento, todos esses fenômenos naturais, o nome está dizendo, são naturais, eles acontecem por natureza. A presença humana, ela pode acelerar esses processos, né, ou criar alguns. Então eu coloquei ali a população. Quando eu boto população, estou falando de sociedade, né? A população está em constante crescimento. E quanto mais ela cresce, quanto mais esse círculo da população crescer, maior vai ser a interseção com a ocorrência desses fenômenos naturais. Então a possibilidade desses desastres naturais aumenta. Então eu coloquei ali a interseção entre o crescimento da população e os fenômenos naturais são os desastres naturais. Eles vão acontecer. E cada vez mais a sociedade ela ocupa espaços onde esses fenômenos acontecem. Então, o desastre natural, estatisticamente, ele tende a acontecer mais.
Então a gente precisa tentar antever, prever e minimizar esses desastres, tá? Então os fatores humanos aumentam essa probabilidade e aí o desastre natural acontece, gera impactos na população e obviamente prejuízos econômicos, né? Está falando muito de economia ultimamente para falar de problemas, né? A gente liga diretamente à economia, mas existem outros aspectos, né? Sobretudo no caso do Covid tem a questão da saúde, né? A saúde das pessoas está em primeiro lugar. Inclusive, fugindo um pouco do assunto, mas já que a gente tocou nesse assunto, não, né? Eu toquei nesse assunto. Faz uns 10 minutos que eu recebi a notícia que o secretário de saúde, né, mudou, agora não é mais o Mandetta, assumiu uma outra pessoa que eu tô aqui gravando para vocês, eu nem sei quem é. É uma situação delicada envolvendo um problema de estamos em estado de calamidade pública por uma situação que é em escala global, não só nacional. Então a gente precisa traçar medidas para tentar minimizar esses problemas. No caso de recursos hídricos, a hidrologia vai fazer isso com relação a tudo que compete à água, né? Todos esses eventos que competem na presença da água, a hidrologia vai tentar fazer essa aferição, medir, criar modelos para tentar minimizar esses impactos. Então eu trouxe aqui em primeiro momento, um dos problemas, que é a estiagem. Um problema simples, está associado à falta de água no sistema, e essa falta de água ela acontece sobretudo por um baixo índice pluviométrico ou nenhum índice pluviométrico. No Brasil a gente dá o nome de seca para essa situação quando ela dura um período grande. Por exemplo, a gente já teve um período de estiagem aqui no Rio de Janeiro há alguns anos, que a falta de chuva fez com que eu tivesse um volume do reservatório de água menor, que gerou impactos na nossa distribuição de energia. Período de estiagem, choveu pouco ou choveu quase nada. Agora, quando isso dura mais tempo, a gente dá o nome de seca aqui no Brasil. É um problema recorrente e sazonal. Ele acontece todo ano no Brasil, no Nordeste. Talvez não, mas em alguns momentos por períodos maiores, em alguns momentos por períodos menores. Tá? Então, estiagem. E aí a principal característica visível no solo são essas rachaduras, né? O solo está ressecado, ele se rompe com facilidade. Daniel, como é que a gente pode trabalhar para minimizar esses efeitos? Qual é a forma de planejamento estatal para isso? A gente leva em consideração as microbacias. Então, o que o Ministério da Agricultura ele leva em consideração, ele diz que as microbacias são a escala mais precisa de análise. Então, em vez de eu analisar a bacia toda, eu analiso as microbacias, né? Eu vou dividindo, fragmentando em microbacias para eu tentar analisar o perfil de escoamento e as características de solo e de escoamento superficial e subsuperficial, para eu dar melhor destinação para aquele local, como é que é a ocupação ali, como é que é o uso do solo, enfim. A microbacia é a melhor maneira de eu gerir esse espaço, tá? Então eu coloquei isso por escrito ali e coloquei uma carta topográfica, né? Esse exercício a gente vai fazer. A gente, quando voltar às aulas, a gente vai fazer justamente esse trabalho de delineação de bacias. Então aqui eu tenho a delineação de uma microbacia. E aí eu puxei porque tem uma seta ali, e eu botei o nome que é dado para essa região. A região de escoamento, né, para onde todo o perfil hídrico vai, a gente chama de exutório. Tá? É por ali, pelo exutório, que todo o sistema hídrico da bacia está direcionando diretamente ou indiretamente os recursos hídricos daquela região. Tá? Então, gravem isso, isso é importante. O exutório é o local para onde as águas todas da bacia estão sendo direcionadas. Tá? Se eu faço análise das microbacias e do perfil hídrico, além de eu olhar a questão fluvial, que a gente vai abordar na próxima aula, o
perfil de escoamento ele é importante. E isso tem a ver, sobretudo, com a declividade das encostas. Então, eu não preciso que você grave isso, mas que você tenha noção que, dependendo do formato da encosta, o perfil de escoamento ele é diferente, naturalmente. Então, esse esquema que eu tirei de uma apresentação do artigo, que eu vou colocar aqui embaixo, ele demonstra o padrão de escoamento em cada uma das situações de declividade, de encosta. E aí, entendendo um pouco mais como isso funciona, já dá para saber basicamente como você pode olhar para a paisagem e determinar certos pontos dela que são mais vulneráveis do que outros, ou que estão em uma situação de risco maior do que outros. Por exemplo, se eu tenho noção que em áreas onde eu tenho um sistema côncavo e aqui eu tenho uma área abaloada, em geral a água tende a escoar pelas laterais. Ao passo que se eu tenho um sistema côncavo, mas de entrada, isso quer dizer que a água vai escoar pelo centro. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma encosta que está fazendo um movimento, né, delineado ondulado, o local correto para eu construir um terreno, uma casa, não é no local onde a curva está para dentro. Não posso construir a casa aqui, porque o perfil de escoamento, né, principal vai ser justamente nessa região. Então, dá para eu fazer análise simples só de olhar a paisagem, mas uma análise profunda pode revelar muito mais propriedades do quanto você pode construir, né, quanto de material aquele solo suporta, qual é o perfil de vazão que existe nesse local em volumes de chuva, será que construir ali é uma boa situação ou não é? Então tudo isso pode ser levado em consideração para diminuir desastres. É óbvio que a população que mais sofre com esses processos é uma população que não tem acesso muitas vezes ao estudo ou à dinâmica como isso acontece, né? As formas como isso acontece. Então por isso que eu falei que falar mais sobre isso, abordar mais sobre isso em escola, né, ou abordar isso no nosso dia a dia, trazer esse assunto para a geografia, pode significar um ganho grande para as pessoas nesse sentido, pode minimizar as perdas, porque o simples fato de você conhecer essa dinâmica de maneira científica e não aplicar a enchente ou deslizamento somente ou único exclusivamente a causas divinas, pode fazer com que você tome outras decisões, né? Eu já falei isso para vocês, eu fiz um estudo uma vez sobre a questão que aconteceu lá na região serrana, logo depois do acidente que nós tivemos em 2011, e muitas pessoas atribuíram aquele altíssimo índice pluviométrico, os deslizamentos, desmoronamentos e as enchentes que tiveram, a uma questão religiosa, a Deus. Pouquíssimos foram aqueles que entendiam que o seu local de moradia estava num local de dinâmica hídrica inadequado. Então, a gente precisa abordar esse assunto, trazer esse assunto para o dia a dia, porque ele impacta diretamente na vida das pessoas. Né? Todos os meses de março, o Rio de Janeiro passa por um problema e eu tenho um número elevado de mortes. Isso é problema do setor público, porque nós temos um perfil geográfico, né, e topográfico que ajuda nessa situação, mas é também falta de conhecimento dessas pessoas ou das pessoas que estão gerindo essas pessoas, né? Então a gente precisa ter um cuidado. E aí eu retornei aqui a aula passada, né, que eu falei de ciclo da água, e eu falei, existe a circulação natural do ciclo da água, né? É natural que aconteça essa circulação. Existe uma variação do fluxo em escala de tempo, né? Ou seja,
esse volume de água ele está distribuído numa questão temporal, às vezes ele demora mais tempo para circular, às vezes esse grande volume circula num tempo menor. Tem também uma distribuição espacial, às vezes esse fluxo vai ser distribuído numa área pequena, às vezes esse fluxo é distribuído numa área maior. Ou seja, se eu levar em consideração esses aspectos da circulação natural, que é promovida pelo ciclo da água, que existem variações em escala temporal e em escala espacial, eu tenho como tomar medidas, eu tenho como fazer adequações. Então, se eu tenho ciência disso, de como isso funciona, é a hora de eu agir de maneira qualitativa ou quantitativa para tentar transformar essa situação e promover desenvolvimento sustentável. A gente já falou sobre desenvolvimento sustentável. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu falo mais sobre desenvolvimento sustentável na live. Não é conteúdo nosso, mas é aquele desenvolvimento que está calcado nas gerações futuras. Tá? Então, se eu quero me desenvolver a longo prazo, eu preciso levar isso em consideração. Não adianta eu negligenciar isso, ter um problema, e aí eu tenho que reparar esse problema. E já que é uma questão cíclica, eu vou ter esse problema novamente. Tá? Então, se eu estou pensando em desenvolvimento sustentável, eu preciso levar em consideração toda essa dinâmica para que eu não tenha problemas recorrentes, porque eu terei problemas recorrentes se eu não levar isso em consideração. Tá? E aí, para basicamente terminar, eu gostaria de chamar a atenção também para que esses fenômenos, eles além de uma variação espacial e temporal, existe uma questão da magnitude e frequência, né? Fica fácil de você entender com esses dois exemplos que eu trouxe. O que é magnitude e o que é frequência? O nome já está dizendo, né? Magnitude é a grandeza daquele evento, tá? Por exemplo, a chuva. A água da chuva, ao tocar o solo, ela promove um efeito. A gente vai falar mais disso, que é o efeito splash. Ela, ao impactar no solo, ela mobiliza grãos, tá? Qual é a frequência que isso acontece? É alta, porque chove muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo. Chove muito. Na região tropical chove pra caramba. Então a frequência é grande. Qual é a magnitude desse efeito? Ela é mínima, ela é pequena, tá? Ela existe, mas é pequena. Ao passo que um deslizamento, qual a frequência que isso acontece? Pouco. Mas qual a magnitude? Qual o poder de transformação desse evento? É alto. Tá? Então, toma cuidado com essas palavras, que elas costumam aparecer quando você formula alguma resposta ou quer falar sobre isso. Então, cuidado. Tá? Magnitude e frequência são coisas um pouquinho diferentes. E aí, para terminar, eu trouxe esse mosaico, né, esse esquema. Hidrologia trabalha com conscientização. E aí eu tenho que conscientizar cidadão e o professor, por sua vez, pode conscientizar alunos. E isso é que faz com que a participação sobre o assunto aumente. E aí isso gera impacto direto nas comunidades. Então é só um infográfico, né? Então a gente tem como reduzir esses desastres a partir da participação da população civil ou mesmo da pressão da população civil sobre as instituições de direito que precisam dar conta dessa situação, tá? Então a gente precisa abordar mais esse tema, a gente precisa olhar para esse tema de uma maneira um pouco mais racional e científica, e a geografia pode colaborar com isso. A geografia tem que assumir isso enquanto responsabilidade, porque a partir disso a gente pode, de fato, promover mudança na vida das pessoas, né? E ciência serve para isso, para você promover mudança na vida das pessoas. Não adianta eu estudar e eu elaborar teses científicas se esse conhecimento fica guardado. Eu preciso fazer com que esse conhecimento chegue, né, à vida das pessoas. As instituições de ensino superior elas têm como missão, entre outras coisas, né, além da pesquisa, a aplicação dessas pesquisas, né, o retorno para a sociedade civil do que está sendo elaborado cientificamente. Então, a gente precisa fazer com que isso chegue nas pessoas. A gente precisa abordar mais isso. Abordar isso de maneira mais séria do que basicamente falar sobre isso. Falar isso de maneira científica. Mostrar como isso é feito. Tratar isso de maneira científica ajuda a legitimar certas posições. A gente vive num momento complicado onde a ciência vem sendo questionada, né? Quando, na verdade,
A ciência ela trabalha num método científico onde, por natureza, ela já se questiona o tempo todo. Então, para ela mostrar um resultado, aquele resultado foi testado, testado e testado. Então, no caso da hidrologia, esses modelos são testados à exaustão. Por isso que eu tenho que ter uma coleta de dados precisa. E ao fazer essa coleta de dados precisa, eu faço a análise ambiental precisa dessa coleta de dados. Para eu ter um modelo que eu possa aplicar. Então, é um processo demorado, longo, e a gente vai aos poucos falar dele. Então, por hoje eu só trouxe a seca, que é um recorte, né, que eu trouxe para abordar, para a gente matar ela logo, mas o principal está associado à dinâmica fluvial e de encostas. De encosta nós falamos hoje. Então, o próximo assunto são dinâmicas fluviais. Perdão, bati aqui no microfone. Né? São dinâmicas fluviais. E aí a gente vai entender o perfil de escoamento de um rio, como é que o rio se comporta. Né? Quais são as dinâmicas associadas ao transporte de sedimentos que um rio pode proporcionar. Então, esse é quando estou falando, né, fluvial, não pluvial. Então, dinâmicas fluviais. Então, a gente vai abordar, sobretudo, rios na próxima aula. E eu vou deixar junto com essa matéria que eu estou colocando para vocês, esse slide, né, específico. E aí eu queria que vocês não esquecessem de ler aquele artigo que eu coloquei na aula passada, que é curtinho. E eu estou tentando achar um artigo que eu tenho aqui em papel. Quero ver se eu consigo achar ele digital, senão eu vou fazer um PDF com as fotos aqui e vou colocar, não vou colocar hoje, porque eu estou gravando para colocar o mais cedo possível. Então eu vou colocar na próxima aula, eu coloco para vocês esse material, perdão, esse artigo. Assim que eu achar eu coloco também. Estou gravando e vou subir logo agora para vocês terem acesso o mais rápido possível, né? Porque o outro conteúdo ficou grande, esse acho que ficou um pouquinho grande também, não dá para ouvir quanto tempo foi, mas é só para vocês terem o mais cedo possível, para que vocês tenham tempo de ver, tá? Não deixem de ver a aula não, se tiver que dividir em 3, 4, 5 momentos, faça isso, mas não deixa de ouvir minha voz. Eu sei que é chato ficar me ouvindo durante muito tempo, mas se você não conseguir ver o vídeo, bota pelo menos para ouvir, para que a gente, quando chegar lá na live, troque uma ideia e você assimile esse conteúdo de alguma forma, tá? Peço desculpa para vocês por causa dos meus olhos, né? Já falei isso, né? Eu estou passando muito tempo na frente do monitor, não é uma coisa que eu fazia com muita frequência. Estou gravando aulas não só para vocês, mas para as outras instituições, então por vezes eu pareço estar cansado. Eu estou cansado, não estou negando que eu estou cansado não, mas aqui o problema é visual, tá? Um abraço para vocês, fiquem em casa se puderem, a gente se encontra na quarta-feira, tá bom? Um abraço. Deixa eu fechar aqui.